Aproveitar a tecnologia. Fazia as conferências e perdia sempre. Tinha dito. Portanto, estamos nas peregrinações. Essas peregrinações, qual é um dos sentidos que tem muito? Um dos sentidos é que as pessoas peregrinam também pelos antepassados, com a ideia de que, por exemplo, a pessoa morreu o marido ou morreu a mulher, a pessoa peregrina ciente que essa alma vai ali ao seu lado e está a lucrar com aquele esforço e com aquele sacrifício. E, portanto, há uma constante comunhão com os antepassados, com os ancestrais e as peregrinações acabam por se tornar muito praticadas. Eu ainda vi alguns peregrinos a passarem, se bem que não estivesse nas zonas principais deles, e pronto, na noite da subida do Monte Fuji, pronto, estava lá muita gente a subir e participei. Outros aspectos importantes, realmente, do shintoísmo de sacralização são as práticas que as vestais ou mikos dos templos e os sacerdotes fazem. Essas práticas são chamadas arai. Arai significa purificação. Ou arai é a grande purificação quando se faz uma purificação pela nação. Quando o sacerdote de um dos principais templos ou o imperador. O imperador era considerado divino não só por uma descendência, mas porque ele executava constantemente uma série de ritos purificatórios de invocação das bênçãos dos kamis sobre o Japão. Pouco depois da derrota, o imperador dirigiu-se ao santuário principal de Ise, que é no sul, e foi comunicar ou dialogar com a divindade, para além do seu próprio palácio ter essa função. Esses santuários em que existe essa dupla sacerdotalizidade, que é a dos gushis, ou kanushis, que são os sacerdotes, e as mikos. As mikos, como eu disse então, são as vestais, são as jovens que servem a divindade num tempo determinado, durante determinado tempo, enquanto são virgens. Portanto, até terem 20 e tal anos e vivem ali no tempo e fazem aquele tipo de kagura. Kagura é a dança sagrada. Portanto, dançam diante do santuário, onde, na sua parte mais secreta, onde se considera que a divindade está presente. E esse ritual é extremamente interessante, belo, eu gravei aqui um bocadinho também, e depois veremos. Elas utilizam então danças com formas muito rítmicas, portanto muito lentas, e com um certo tipo de utilização de determinados objetos, um dos quais eu trouxe aqui para verem, que é os chamados Suzu. Suzu é essa. Este som, considerado um som purificador, é considerado um som invocador dos espíritos dos kami e é feito para os deuses e também para purificar as pessoas. Tem também um outro instrumento de purificação, que são os araiguchi. Araiguchi são uma espécie de fitas brancas de papel em que se faz assim sobre as pessoas para purificar a alma. Em alguns santuários existem os araiguchis à disposição das pessoas, mas são raros. Portanto, uma pessoa pode chegar lá e fazer a si próprio ou fazer outras pessoas. Em geral, são elas ou os sacerdotes que fazem, e este tipo de sacralidade é feita num sítio que se chama Waiden. Waiden é mais ou menos a primeira parte do salão cerimonial ou de ofertas, e depois é que há o santo dos santos, o santo celeste, que aqui a tradição rosa cruz também cultiva, e que é chamado Onden na tradição
Haydn, então eles fazem esse tipo de rituais e fazem então, geralmente os sacerdotes leem os Norito. Norito são as orações sagradas. Orações sagradas escritas num japonês já muito antigo, geralmente as pessoas já não conseguem hoje em dia ler, apesar de eu ter encontrado no cimo de uma montanha uma rapariguinha nova que tirou um livro do Norito e começou a ler ali à frente, para espanto até da outra amiga que ia com ela, porque elas iam as duas, que depois temos um bocado de conversa, e elas próprias não sabiam como era da tradição shintoísta e quanto era da budista, e que aquela era muito shintoísta e que ia do lado do livro, etc., apesar de ser amigas. Mas então há estes livros sagrados, que são os Noritos, que são orações dirigidas às divindades, orações de purificação, orações de pedir isto, e são recitadas pelos bushis, pelos sacerdotes, diante das pessoas. Depois há também as mesas de ofertas, as pessoas oferecem, e uma das coisas que se oferece geralmente é um ramo de sasaki, que é uma flor, uma folha verde de uma árvore que tem uma folha perene, não é? E que é oferecida também às divindades, e assim se faz uma espécie de serviço ou de ritual de oferenda. E as pessoas então, para terem esta bênção especial, pagam qualquer tanto, oferecem, não é? Portanto, uma coisa é a pessoa normal que passa e oferece a moeda, faz a sua oração, etc. Quem quer ser verdadeiramente abençoado, entrar mais próximo, etc., paga um tanto e recebe essa cerimónia e dá-lhe um papel com a confirmação de que fez as purificações, etc., e as pessoas seguem. Outras formas de sacralização que nós encontramos no Japão, também bastante importantes, são os chamados misógio. Misógio é a purificação pela água. Portanto, a água é considerada o instrumento principal de purificação. O shintoísmo liga muito à purificação. De tal forma que o budismo, uma das formas que conseguiu mais entrar dentro da cultura japonesa e da vida japonesa foi na medida que ele ficou encarregado de tratar dos mortos e dos enterros e dessa parte toda. Porque, para os shintoístas, a vida é que é o fundamental, portanto, a morte não é tanto, e há uma certa separação, um bocadinho. Portanto, a ideia é quase de que a morte é uma certa impureza que acontece. E isto permitiu que, hoje em dia, as pessoas nascem shintoístas, quase todas, casam-se. Hoje em dia já há muitas que são shintoístas, mas também se casam pelo cristianismo e morrem através do budismo. Portanto, é uma religião. O japonês tem uma religião quase tripla. Daí que nos censos há sempre mais religiosos quase da população, porque as pessoas afirmam pertencerem a mais de uma religião. Não estão tão fechadas como nós numa só religião. Mas então, estas purificações para o shintoísmo são muito importantes e, portanto, não pode haver impurezas numa zona de um templo, não é? Há um rigor muito grande, por exemplo, a subida do Monte Fuji, não pode haver qualquer tipo de lixo, porque é uma montanha sagrada. E nos templos a mesma coisa, etc. Portanto, há uma exigência muito grande de pureza e, de certa forma, a água é considerada um veículo principal de purificação. Então, qual é a prática maior que existe? São os banhos. Os banhos é, portanto, uma arte sagrada. Os banhos, não só as famosas termas chamadas onsen, em que eles têm termas realmente famosas nas montanhas ou junto ao mar, em que as pessoas estão dentro de águas naturais de grande qualidade. Eu só fiz uma vez, logo no segundo dia de ter chegado, fui a Kobe, onde o pessoal tinha sido cônsul, e depois, ao fim do dia, consegui ir ao cimo de uma montanha, Arima, e lá consegui entrar. Por acaso, nem andava à procura, já cheguei ao fim da noite, e de repente vi um edifício com um ar assim,
bastante estranho. Eu pensei que fosse uma seita ou um templo qualquer e eu resolvi entrar. Eu entrei lá e veio logo duas senhoras ao ah, não. Porque eu estava a entrar de sapatos, tinha que deixar os sapatos sem entrar. Depois percebi que era realmente o famoso banho, subi lá para cima e então fui iniciado primeira vez no famoso 11 anos. Era uma água natural, a entrar tinha duas espécies de piscinas grandes, onde estavam só homens e estavam só duas pessoas e houve um deles que sabia falar um bocado de inglês, lá nos explicou, etc. Pronto, águas muito quentes, fortes, mas realmente purifica completamente, uma água ferruginosa. Esse é um dos aspectos. Cá fora ainda vi pessoas, e também ainda tive depois, com os pés na água que vai passando por fora e que é considerada também purificadora. Mas as principais formas de purificação, ainda assim, para além dos banhos nos rios e nos banhos no mar que se fazem volta e meia, não é? E que eu também fiz no fim de algumas subidas de montanhas, que eu estou encontrado nos riachos e imediatamente, ao fim do dia, muito cansado com o calor tremendo, serve para purificar, mas a forma principal é uma pessoa expor-se debaixo de cascatas de água. Cascatas de água e estar ali 2, 3, 5, 7 minutos. Pronto. Eu realmente, era um dos desejos que eu tinha, era conseguir encontrar um misógino e realmente, no quarto ou quinto dia, quando tornei a ir à tal montanha de Fushimi e Inari, de repente andava lá pelo meio daquilo, é uma montanha toda sagrada, muito grande, a pessoa não sabe bem para onde vai e eu acabei por me perder no fim, é evidente, já era noite quase, mas antes, de repente, até ia a falar um bocadinho com um japonês que tinha aparecido ali e que falava um bocado em inglês, vinha a falar um bocado com ele, de repente vi uma cascata de água. Tive que logo despachá-lo para voltar atrás, pacatamente, e estar ali a fazer o meu banho 2, 3 minutos, cá que não tinha as formas, mas pronto, consegui tomar o banho e até consegui filmar aquilo, e pronto, aguentei 3 minutos, é claro que era verão, se fosse inverno gelado seria muito mais difícil, pronto, eu ao fim de 3 minutos e tal, estava debaixo da água correta, mas já estava um bocado frio. Mas eles então têm técnicas para trabalhar, por exemplo, tem este mantra, tem assim esta posição, eles fazem assim, tem são os furotamas, tem esta posição também para estimular a energia e a circulação. Portanto, há uma forma de ascese que está ligada também com o conhecimento dos chakras, das energias interiores e, portanto, há uma forma de pessoas tentarem concentrar esta zona aqui do estômago, o famoso Hara, faz parte da tradição nipónica e as artes marciais estão completamente cheias disso e pronunciar certos sons, o Ki-Hai e outros sons que realmente são importantes. Essas purificações podem ser realmente cantar um tempo, cair no chakra, etc., no terceiro olho. Bom, há algo que uma pessoa está a fazer com uma intenção, purifica mais e limpa mais a energia etericamente. Portanto, é possível. Outra das formas de sacralização no Japão é o chamado Koto Dama. Koto significa palavras e Dama é o poder das palavras. O poder das palavras em que sentido? Portanto, quem está aqui dentro da tradição Rosa Cruz, que é uma tradição ocidental também esotérica, sabe o poder das frases, das orações, ou a tradição budista, dos mantras, de todo esse tipo de utilização de palavras com a consciência de que existe uma força que vem da nossa alma, existe uma força cósmica que é o Logos, que é o Verbo, que é a Anima Mundi, e a palavra é um instrumento de comunicação que todos nós temos e, portanto, ela é mágica, ela é forte, se vem do nosso interior e se tenta tocar no interior das outras pessoas. Esse é o princípio da palavra mágica e do próprio gesto, do próprio ritual. O ritual é também, no fundo, como uma palavra dita através do próprio corpo. E então eles têm realmente uma grande gravidade, uma grande lentidão nos seus gestos sagrados com que vão tentar invocar o divino ou partilhar um determinado tipo de ensinamento ou de experiência. Este Kotodama é então usado
mantras, nos noritos, nas tais orações e em certos sons que eles pronunciam e que nós aqui iremos ouvir um pouco num dos vídeos e que, de facto, se aproximam alguns do tal Om, Amen, que nós conhecemos, que estão ligados, no fundo, com uma vibração omnipresente e com o ressoar dentro de cada um, apesar de eles terem ali umas certas variantes que eu também achei valiosas e que existem. Portanto, esta noção de que a palavra dita com consciência e com profundidade e com, vamos lá, com uma assimilação em todo o nosso corpo e com uma transmissão viva para o exterior, isso é bastante interessante. E, portanto, as palavras de um ritual, as palavras com Kotodama, são consideradas palavras que têm efeitos benéficos no universo. E, portanto, a pessoa que está a meditar e que está a transmitir com essa consciência está a fazer um serviço de irradiação para as energias específicas que nos rodeiam e que são, de facto, uma evidência cada vez maior. Depois, outras sacralidades que nós notamos, de facto, são os tais jardins sagrados. Os jardins sagrados também é uma das experiências mais marcantes e talvez até mais turísticas do Japão, porque tanto o shintoísmo como o budismo conseguiram realmente criar grandes maravilhas, grandes obras-primas de pequenos ou médios ou grandes jardins, com ou não com construções, jardins secos ou jardins úmidos, colados ou com areia ou com pedra, portanto tem uma série de variantes, mas neles se nota a sacralidade do espaço. O espaço é claramente sagrado, sem nada, e existe ali um vazio que foi dinamizado por uma pedra ou duas que está ali posta, ou por uma árvore, e de facto uma pessoa sente uma grande harmonia e sente uma unidade entre o espírito e a matéria, entre a construção sagrada e o espaço que a rodeia natural. Portanto, estes jardins são, no fundo, nós aqui na tradição ocidental também tivemos muito o mito do paraíso, não é? Um jardim mítico e edénico, o jardim, o paraíso que estava rodeado por 4 rios, etc. Portanto, toda esta noção de uma paternidade, etc., que se aproxima realmente da capacidade das pessoas também criarem no seu interior, recriarem no seu interior o divino, a harmonia e poderem partilhar, oferecer às outras pessoas. Portanto, esse é um princípio que ali se encontra bastante. Esses jardins são convidativos à experiência meditativa, à experiência assimilativa dessa harmonia, dessa paz, e depois realmente uma pessoa sai sempre inspirada. Outros aspectos que existem da sacralidade do povo japonês é realmente o seu culto da natureza manifestado numa série de artes, desde o Ikebana, que é os tais arranjos de flores, não é? Que têm toda uma forma altamente estilizada e sóbria de fazer a harmonia dentro das casas com pequenos arranjos florais. A caligrafia é outra das formas também altamente trabalhada e, portanto, nós aqui no Ocidente não temos quase isso. Tivemos de uma forma os iluminuras, os copistas, etc., mas perdeu-se essa capacidade de exprimir com a letra e com o desenho determinado tipo de força e de energia. E depois temos então um dos aspectos talvez mais famoso da sacralidade do Japão, que é o culto do chá. O culto do chá, como sabem, é ainda hoje uma experiência possível de se realizar, mas que já não tem tanto como antigamente. Eu tinha lido até o livro do Venceslau de Moraes, O Culto do Chá, foi um livro que ele fez em 1905 em Kobe, papel de arroz, que é o capital, um livro muito bonito, com desenhos feitos por artistas japoneses, e há todo esse mito do culto do chá. Portanto, quando eu chego lá ao Japão e vejo
em cada esquina uma máquina elétrica a vender Coca-Colas e vidas, a ver homens de 70 e 80 anos a verem aquilo, que é assim um bocadinho desiludido. Mas de facto é uma época muito quente e de facto, pronto, já há muita gente que bebe também as Coca-Colas e porcarias. Portanto, nesse aspecto, nós arriscamos a ver diminuir alguns aspectos tradicionais do Japão, isso claramente, com a americanização, a ocidentalização visível, mas, mesmo assim, ainda tive 3 ou 4 vezes a cerimónia, ou o chá, ou a cerimónia de chá, e uma das quais foi com um livreiro, que eu conheci, um livreiro que me levou a um outro livreiro, e então ele convidou-me para ir à casa dele, e ele tinha sido um mestre de chá, mas ele levou-me então lá para a sala, e com o outro, e teve lá, e ofereceu o chá, e fez o chá, mas disse: já não consigo fazer o chá, nem sentir o chá como antigamente, já é praticamente impossível. Ele confessou que também era pela vida dele, pelo stress, mas estes tempos tornavam muito mais difícil. Contudo, depois, num dos tempos, no primeiro tempo, foi a primeira vez que eu tomei chá, mas aí foi um chá quase que, pronto, era um chá que era oferecido gratuitamente, tinha lá e que bebi, mas numa das vezes eu paguei mesmo, não sei se foi 5 euros ou qualquer coisa assim, e tive direito realmente a o chá ser servido segundo todos os princípios, etc. E aí enfrentam um jardim zen com esse tipo de lentidão e alguém a passarmos, etc., já permite mais uma pessoa estar 20 minutos ou 15 a fazer aquilo, pronto, já se consegue ter mais a experiência da intemporalidade que a vida pode adquirir e a dimensão do chá. Claro que o chá é para esta altura do líquido. Não é? Portanto, uma pessoa, eu consegui bebê-lo em 10 a 15 minutos, mas vi alguém lá chegar lá e ver aquilo num golo e sair imediatamente. Tinha uma fatia de uma espécie de marmelada, etc., que seria aí este tamanho, assim, não é? Portanto, que eu lá bebi por 4 ou 5 ou 6 vezes e que calmamente saboreando e, sobretudo, contemplando o jardim que estava à minha frente, etc. Portanto, essa experiência do chá, de facto, é possível. Está cá muita gente que bebe o chá, seja verde, fresco, seja o chá normal, mas as bebidas vão aumentando e, realmente, outro aspecto também desse aspecto um bocadinho trágico é a própria alimentação está a ser cada vez mais vitimizada pela proliferação das pastelarias com muito bolo ocidental, com muito açúcar, muito bolo ocidental. Então, uma pessoa quando chega lá fica quase que escandalizada, não está à espera de encontrar aquilo. Então, aqueles centros comerciais, etc., subterrâneos de Osaka, quando eu tinha desembarcado quase 2 dias sem dormir, cheguei lá, o homem onde eu ia ficar em casa do coisa disse só me podia receber lá para as 3 horas, às 2 e tal. Portanto, eu fiquei ali a dar umas voltas e de repente fui parar aos subterrâneos de Osaka, uma riqueza, uma coisa. Quer dizer, primeiro não há crise ali naquele país e as lojas de consumismo inútil e superficial e ao nível de bolos e de bolinhos e disto aqui, uma coisa realmente escandalosa. Mais tarde ouvi dizer que um dos acordos que os americanos tinham com eles, usarem as bases, isto era pagarem-nos em farinha. Portanto, os japoneses tinham que consumir quilos de farinha e então tinham instalado dezenas de pastelarias. Cada estação de comboios tem para aí 10 pastelarias ou 15, cheias de doces, com 2 ou 3 empregadas à porta a oferecerem, etc. Portanto, a globalização em certos aspectos pode ser perigosa e vamos lá ver se de facto a sobriedade e ascetismo do Japão vai continuar a ser ainda um apanágio deste povo. É um povo, de facto, que tem um grande respeito e um grande amor pelas outras pessoas, portanto, eu senti-me sempre, nunca me senti uma pessoa estranha. Encontrei uma vez apenas uma pessoa que claramente estava, provavelmente, contra os ocidentais. Quando eu ia atravessar uma ponte, ele vinha de bicicleta, devagarinho, ele vinha a pé
E, claro, eu desviei-me o mais possível, aquilo era um bocado apertado, mas ele claramente deu-me assim o encontrão e continuou a caminhar muito direito, etc. Portanto, a vida está contra, provavelmente, os ocidentais, mas foi a única pessoa que encontrei. Pelo contrário, de resto, sempre muito bem recebido, ou sobretudo também as pessoas no Japão não entram no interior das outras pessoas, respeitam as pessoas, não estão sequer a olhar-se. A pessoa vai num transporte público e as pessoas não vão, as pessoas estão todas bem, a parte delas fecha os olhos, vão meditar, se bem que hoje em dia já há muita gente que, em vez de estar a fechar os olhos, está com os iPhones a fazerem jogos, isto aqui, este problema da globalização informática vai tendo consequências provavelmente nos olhos dessas pessoas também, porque passam muito tempo. Portanto, essa possibilidade de uma pessoa se sentir bem no Japão é de facto um aspecto importante e também posso dizer que o aspecto de ser muito caro, eu consegui realmente, no tempo todo que eu estive lá, o máximo que eu paguei uma vez foi 30 euros para dormir. Nunca paguei mais que 20 e tal, etc. O que, no fundo, não é muito e noutros sítios até menos e noutros sítios quando não dormia ou passava a noite nas montanhas em que não há disponível. Portanto, não é uma pessoa depois pode comprar a comida, cozinhar e fazer, que era o que eu fazia, portanto fui muito poucas vezes aos restaurantes, acabei por cozinhar, fazia o pequeno almoço de manhã e ao fim do dia ia e, portanto, consegue-se e, portanto, aquele mito que o Japão é praticamente impossível uma pessoa ir lá, acho que é um mito que não convém continuar a ser mantido. As pessoas que gostam e conseguem fazer arranjar a viagem de 500 ou 600 euros de ida, cá em momentos do ano em que se consegue, depois, com calma e através da internet, conseguem descobrir sítios onde podem ficar em Kyoto, sobretudo, foi um dos meus pontos básicos de apoio, em que uma pessoa pode estar ali e circular numa cidade que tem 10 mil templos e santuários, etc., uma brutalidade, e o Palácio Imperial, as montanhas à volta, etc. Portanto, uma pessoa pode fazer ali 7 dias, 8 dias e ter, de certa forma, algo da experiência do Japão que é extremamente recomendável. Sobre o sagrado, é evidente que há muito mais que se poderia dizer, não é? Eu poderia falar um bocado mais das várias seitas atuais, portanto, eu desta vez, ainda que eu tivesse lido um ou outro livro de um ou dois grupos, lá não vi uma ou duas pessoas, falei com uma ou duas, mas não tive mesmo em nenhuma destas seitas, portanto, não fiquei com essa experiência, mas de facto a religiosidade do Japão é muito forte porque eles têm centenas de milhares de seitas. Estão sempre a aparecer pessoas com revelações que atraem, que levam gente atrás dela, fazem grandes construções, as pessoas dão muito do seu tempo a construir o edifício, portanto tem surgido constantemente revelações, etc. É claro que muitas delas têm princípios e têm aspectos muito positivos, mas depois, é evidente, mitificam sempre muito. Pensam que, pronto, que aquilo é que é a instauração da paz no mundo, etc. É um dos grandes princípios que todos eles procuram, é instaurar a paz, ou começar um novo reino dos céus, etc. Portanto, são sempre princípios um bocadinho messiânicos a um nível social e, de facto, isso é um aspecto que eles tentam para dar um bocado mais dinâmica àquilo, mas, fora disso, em geral, as pessoas têm certos poderes ou de clarividência ou de cura. Isto é importante falar, eu não tinha referido um bocadinho, mas de certa forma o próprio shintoísmo é considerado por muitos historiadores e pessoas que se debruçam um bocado como uma forma, a palavra Shinto significa Shin é espírito e Do é caminho, em chinês, nos caracteres chineses. Shinto significa isso, ou tem também a tal expressão do Kami, caminho dos Kamis, e, portanto, esse shintoísmo, de certa forma, é uma construção que se vai fazendo, tal Kojiki que eu falei em 1712, o imperador, os sacerdotes ligados com certos santuários, sob um fundo de xamanismo.
no fundo nós podemos dizer, o xamanismo era a religião realmente primordial da humanidade, uma religião de contacto com a natureza e com o divino, e então ainda existem em muitos locais, quer dizer, alguns, tudo em certas montanhas, etc., certas mulheres consideradas xamânicas, mulheres que têm, a maior parte delas são cegas e são consideradas como capazes de ter clarividência e de terem uma ligação com o divino. E então há um festival em agosto, eu aí lá outra vez ao Japão irei certamente a esse momento e talvez há outra peregrinação, não sei se tornei a ir, mas existe então essa tradição das mulheres xamânicas, as mulheres que recebem as comunicações dos kami e que abrem os seus próprios santuários e que começam a atrair pessoas ou que então dão consultas e clarividência. Portanto, essa noção da religiosidade estar também na mulher e a mulher poder captar e intuir está ali extremamente forte e mantida. Portanto, a religião budista é uma religião claramente muito mais patriarcal, portanto as mulheres não são, praticamente não eram admitidas em muitas montanhas, foi sempre um bocado afastadas. O shintoísmo conseguiu equilibrar bem, tem as micos e tem eles, depois também há micos que deixam a idade e que podem deixar já de ser virgens e que se casam e que podem continuar a ser, mas já não exercem a função de dançarem, mas são micos dentro dos templos, e onde nós encontramos de facto mais essa primordialidade da mulher como receptora espiritual é realmente nessas mulheres xamânicas que fazem as suas consultas, orais, etc. Aliás, é algo que está ligado também com a zona de Coreia, com a Sibéria, etc. Portanto, toda essa zona é uma zona onde esse tipo de culto está forte. Hoje em dia, de facto, as religiões, as novas religiões, como são chamadas, são muito numerosas, algumas muito fortes, como o Soto Gakkai, que existe aqui em Portugal, que vem realmente descendente do tal budismo do século XII, que era o budismo da terra pura, em que as pessoas já não queriam grandes preocupações de atingir a iluminação através de caminhos muito complicados, mas através apenas da repetição de uma determinada frase, atingir a entrega do coração. E isso caracteriza Nichiren, ou este Soto Gakkai, em que as frases eram o Namu Amida Butsu, quer dizer, o segundo o Buda Amida, ou Nam-myo Renge-kyo, que é outro dos mantras usados por estas novas religiões e que, num tempo em que muitas vezes há grande stress, as pessoas não têm muito tempo, as pessoas praticam aqueles 10, 15 minutos e se fazem com sinceridade. Sinceridade é outra das palavras-chave da tradição shintoísta, sinceridade do coração, kokoro e makoro, são formas de se conseguir, realmente, muitas vezes, dados os condicionismos dos tempos modernos, haver ainda assim um certo despertar interior da alma e uma maior consciência do divino. Vamos terminar esta primeira parte e eu agora faço um pequeno intervalo para as pessoas fazerem alguma pergunta que queiram fazer.